Muito bem, estamos de volta com o nosso SBT Notícias desta segunda-feira, 29 de janeiro, e estamos dando sequência aqui na nossa rodada de entrevista hoje com o vereador Wagner Godoy, do Partido da Solidariedade, vereador que apresentou vários projetos durante o ano de 2017, e o nosso espaço aqui para fazer um balanço, está falando, também trazer as perspectivas para este ano novo, né, ano de eleições, né, para governo de Estado, deputados estaduais, federais, para presidente da República, né, Senado, enfim, um ano bastante importante. Também tem Copa do Mundo, um ano bastante, realmente, cheio de acontecimentos. Bom, vereador, o senhor, primeiro mandato na Câmara Municipal, gostaria que o senhor contasse um pouco dessa experiência, se o senhor realmente era isso mesmo que o senhor imaginava da política, né, da vereança. Como que foi esse ano 2000, no ano passado? Boa tarde, quero cumprimentar todos os ouvintes da SBT. Para mim, para ser mais sincero, e a gente gosta de ser sincero, esperava diferença, né? A gente hoje sente muita falta, e é uma realidade tanto de Lucas a nível nacional, a população estar mais presente, né? Elas acabam tornando um leão dentro do meio social, mas lá, estando presente lá para executar, para cobrar, a gente visualiza bem pouco o número da população em si. Porque a gente tem que visar o vínculo de vereador atendendo o meio populacional, né? Então, no ano de 2017, a gente executou várias coisinhas novas, né? Fizemos aí projeto do Setembro Amarelo, também de combate ao bullying e violência na escola, que esse ano eu quero ver se conseguimos intensificar, junto Secretaria de Saúde com Secretaria de Educação. Também fizemos algumas indicações e estamos correndo atrás, tanto é que quinta-feira espero estar em Cuiabá, para continuar correndo atrás da Escola Militar, é uma indicação nossa. A indicação do quartel também está começando a dar pé, então tem várias propostas. Isso é para Lucas, né? A gente tem que visualizar Lucas em crescimento, Lucas em ampliação, a população necessitando de vários serviços. Então a ideia nossa é tentar atender esse interesse. Temos dificuldades, questões políticas que eu estou aprendendo, dificuldades em questões de opiniões, e precisamos, que nem uma coisa que me deixou perplexo é que quando eu convoquei a sociedade para estar presente nessa indicação da Escola Militar, quando eu fiz uma enquete que deu 94 a favor e 6 contra, a gente pediu para ele estar presente para correr atrás, é um interesse da cidade. Apareceu 6 pessoas lá na Câmara e no meu gabinete, se brincar, apareceu 3. Então, essa presença se faz necessária também como pressão para executar projetos importantes para Lucas do Rio Verde. A gente acompanhou, e daqui a pouco eu quero perguntar mais uma pergunta sobre a Escola Militar. Alguns momentos a Câmara esteve lá no projeto da faculdade, presença marcante do público, né? Teve também do IPTU, teve debate, teve um momento acalorado também nas sessões, né? Teve, mas assim, a gente espera mais. A gente quer mais presença, quer mais a população entenda qual a finalidade do vereador. Há muita dificuldade que a gente percebe que as pessoas acham que o vereador tem que executar. O vereador está correndo atrás da indicação, mas quem executa é o executivo. Vamos simplificar, é o prefeito. O vereador vai fiscalizar aquele trabalho. Então, recentemente, sobre as podas das árvores que está acontecendo no Pioneiro, eu fui lá e procurei o secretário de obras. Né? O que está acontecendo? Por que está podando desse jeito? É certo? Então, eu estou fiscalizando aquele trabalho que está sendo executado. Então, a função do vereador é essa e também correr atrás de questões para o município. A execução é do executivo. Então, muitas das vezes, a gente não, é que nem eu sempre falo em tribuna, eu não tenho a caneta, mas eu posso cobrar. A cobrança é minha. O eleitor, a população, de uma maneira geral, ainda faz muita confusão. Que o vereador tem que fazer o papel social, a passagem, arrumar isso, arrumar aquilo. Ainda faz essa confusão, não faz? Faz. O gabinete, a gente pode dizer que mais de 50% é de cunho individual. Estou precisando de cesta básica, estou precisando
que o meu encaminhamento não deu certo, do encaixe. Então, esse é cunho individual. O que a gente tem que visualizar? E visualizar que a gente tem que resolver o problema. Que nem eu sei que tem um problema com o cardiologista, já vieram uma reclamação. Vamos tentar entender por que está demorando o risco cirúrgico, por que está demorando. A gente tem que resolver o problema. Agora, se eu resolvo o problema individual, aí o cara está fazendo coisa errada, o vereador, e ao mesmo tempo resolvendo aquele problema. Aí quando você fala não consigo executar algo individual seu. Aí a pessoa sai denegrindo a sua imagem, falando que você não presta, que você não faz isso, que você não é o vereador, que você é um lixo. Então, a realidade não é essa. Eu tenho que resolver o problema que é da sociedade. O individual, a gente consegue resolver algumas coisas que é de cunho individual, mas que torna presente naquela situação. Entendeu? Vamos dar um exemplo de um cunho individual que já foi executado. Precisa ser transportado o paciente para fora. É um cunho individual. Mas é uma necessidade de vida. Uma cirurgia que não é realizada aqui. Que não é realizada, é com individual, mas uma questão de vida, de saúde, que outra cidade é executada. Então a gente tem que correr atrás com a questão de vida ou morte. São coisas diferentes. Então, assim, a gente precisa melhorar essa amplitude. Eu sei que eu falo bastante com relação a isso, que é a educação que vai fazer essa diferença. Eu tenho que dar ensinamento desde berço do que é a Câmara, do que é o Executivo, qual é a finalidade de cada um. A vereadora Cristiane relatava isso também das dificuldades por exemplo, da prestação de contas da área pública, que é bastante complexa também, né? O vereador tem que se empenhar bastante e até buscar auxílio aí de um contador, de um técnico nessa área, né? Temos, hoje em dia, aqui na Câmara, a gente tem direito a um assessor, né? Então, muitas das vezes, temos a parte jurídica da Câmara, temos. Mas em alguns momentos a gente precisa ter uma noção jurídica para poder cobrar se a licitação está sendo executada de forma certa, se aquela demanda precisa ser licitação ou não. A gente tem que ter um conhecimento um pouco mais específico para invadir a fiscalização naquele contexto. Então é interessante sim a gente estar aprofundando, mas muitas das vezes a gente não dá conta. A gente precisa de um auxílio, de uma opinião mais jurídica, uma opinião contáveis. Várias questões a gente precisa correr atrás. E a gente não resolve da noite para o dia. Muitas das vezes a gente vê uma necessidade, que tem que fazer. Sim, temos que fazer. Mas demanda tempo, demanda uma questão da maioria política, uma questão política, várias coisinhas que tem que ser trabalhadas para ser executadas. Certo. Em relação ainda à escola militar, parece que tem uma proposta para essa escola ocupar o prédio lá da escola Campinho Verde, acho que foi o senhor que levantou isso aí? Já uma vez que foi fechada lá as atividades, não é? No final do ano passado. Eu penso assim, o não eu já tenho, né, lá da SEDUC. Então, o que nós fizemos junto com a secretária de Educação, agora a gente está alinhando o mesmo caminho com o prefeito e com o secretário de Segurança, que é o doutor Alexandre. Tivemos a opção da escola Campinho Verde, que ela está desativada. Vamos tentar levar a escola militar para lá? Só que não é um vislumbre da escola militar ser afastada da cidade. Então, isso em dezembro, a gente executou essa visita com o coronel, com o pessoal da SEDUC. Lá no Campinho Verde, eles já rejeitaram esse prédio. Agora, a gente precisa encontrar um prédio. Já temos vislumbre de um prédio. E quinta-feira eu vou levar essa informação para ele. Tanto é que eu estava até ligando para ele para tentar já conseguir mais tempo. Então, assim, uma coisa que eu falei, eu estava até em reunião do prefeito antes de vir para cá. A gente precisa executar o quanto antes a vinda dessa escola militar. Se vai ser um prédio alugado, se vai ser um prédio feito no futuro, a gente precisa vincular essa escola militar em Lucas. E isso eu deixei bem claro para o prefeito está disposto a trabalhar junto com relação a isso. E tem os entraves, né? Porque por mim, desde março eu estou brigando. A minha indicação foi elaborada em junho a respeito da escola militar. Mas desde esse contexto a gente está indo várias vezes para Cuiabá. Mas a minha briga para esse ano 2018 inicial, escola militar e quartel da Polícia Militar para Lucas do Rio Verde. Junto com o Executivo. Né? E como está a relação do vereador Wagner Godoy com o Executivo? Se eu falar que os contatos que tem tido, o senhor teve alguns posicionamentos divergentes durante o ano? Tivemos, na verdade, o que eu penso é o seguinte, a gente tem que pensar no contexto como um todo. E a divergência, o contrário, sempre é necessário para haver crescimento.
Se for algo único, as coisas não andam, que fica muito fácil de ser executado. Então, a gente está tentando trabalhar de uma forma que atende o interesse de Lucas do Rio Verde. É isso que eu deixei bem claro na fala hoje com o prefeito. Então, precisamos que Lucas cresça, que nem vou dar um exemplo. Eu ouvi recentemente sobre o espaço empreendedor. Precisamos fomentar empresas pequenas em Lucas do Rio Verde urgentemente. Precisamos estruturar empregos, várias coisas precisam ser executadas na cidade. A gente tem que ganhar espaço e fazer isso aqui crescer e continuar crescendo. O senhor também acompanhou com preocupação aí, a gente falando da educação, é outro setor também que o senhor tem atuado e acha e vê como, vamos falar assim, como um instrumento de transformação da sociedade, né, vereador? Sim, a educação, eu vejo, tem vários contextos que precisam ser trabalhados, eu fiquei sabendo dessa reunião, se possível, quero estar presente. Vários métodos precisam ser trabalhados. Os nossos professores, além do salário ser defasado, eles precisam trabalhar 60 horas, eles precisam se atualizar, e são contextos perigosos para a saúde, tanto do professor. Eu falo em nível, vou falar em nível de consultório, 15% a 20% dos pacientes são professores. Então, há uma sobrecarga sobre eles, e a gente precisa entender e executar essa educação de uma forma melhor. Né, não é que está ruim, é que precisa que nem assim, um adolescente ele saber o que é Câmara e o que é Prefeitura. Hoje, se eu pergunto, tem gente adulta que não sabe. E ainda critica você porque você não trouxe a escola militar. Peraí. A gente está tentando fiscalizar a execução dessa vinda. Quem vai executar isso é o prefeito. Tá certo. Bom, o senhor trabalhou também com um projeto importante, foi a prevenção ao suicídio. E a gente vê aí que alguns casos de estresse e tudo mais pode culminar com um suicídio. E é um momento de preocupação. O senhor se preparou bastante para falar desse assunto, né, vereador e doutor? É um tema preocupante. Recentemente, teve um contexto que foi exposto na mídia de um jovem que tentou o suicídio e eu fiz questão de olhar os comentários. Eu fiquei perplexo, para usar o termo mais correto, assim, as pessoas julgando o adolescente que cometeu o suicídio. Então, assim, a gente tem muitos juízes aí espalhados aí pelo Facebook. E a vida, muitas das vezes, um adolescente, ele não tem estrutura para enfrentar o problema que ele está tendo. E muitas das vezes desenvolve uma doença psiquiátrica. Então, a gente está tentando correr atrás para mostrar uma realidade dentro da saúde mental. Mas, assim, para a gente executar isso de uma forma exequível, que a gente fala, a gente precisa de voluntários. E o voluntariado é muito afastado. Então, assim, a gente precisa invadir uma escola, a gente precisa fazer palestras, a gente precisa correr atrás e ver como que está o atendimento voltado à saúde mental. Vários contextos precisam ser trabalhados. Que nem o CAPS. O CAPS, hoje em Lucas, a gente tem o CAPS 1. Né? Precisamos, sim, de um atendimento infantil. Eu sei que precisamos, mas precisamos preparar a equipe para atendimento infantil. Temos condições de trazer o CAPS infantil, 150 mil habitantes. Então, podemos vincular com uma outra cidade e visualizar isso para o nosso município. Então, a gente tem que sempre ir atrás de coisas novas e avançar. E nós temos muitos problemas psiquiátricos nessa faixa etária, na área infantil? Demais da conta. A faixa etária infantil, na verdade, ela tem uma defasagem de profissionais. Muitos profissionais não procuram, não querem vir para o interior, porque já está defasado na capital. E essa defasagem é muito grande. Então, assim, precisamos de uma estrutura dentro da infantil e adolescente para dar o suporte a esse adolescente e essa criança que está tentando suicídio. Eles precisam de suporte. Hoje em dia, a gente não consegue estruturar um suporte adequado a eles. Então, temos que correr atrás para angariar isso para o município. E precisa de um tempo, articulação política e tudo mais. E não é fácil. Bom, 2018, eu comentava, ano de eleições, ano de Copa do Mundo. O que o senhor espera? Né? A tendência nossa, quanto país da economia, é retomar. Né? Nós não temos outro rumo que não retomar, né, o caminho, aí, o eixo do desenvolvimento. Né, doutor? Acredito sim no desenvolvimento, mas acredito que com esses dois contextos há um entrave no nosso país. Infelizmente, a questão política, você não consegue correr atrás de emendas e muitas outras coisas para o município. A questão da Copa do Mundo,
sou fissurado em futebol, mas também travo aí, não, vamos depois da Copa, vamos... É ótimo para fomentar alguns contextos comerciais, mas só que a gente precisa, eu acho que isso cria uma certa barreira de execução de coisas importantes para o município. Então a gente tem que conseguir antes, né? Para não falar alienação, né? Alienação. O futebol é alienação para o povo, né? Futebol, carnaval e tudo mais, né? Uma coisa que eu até comentei com o prefeito hoje, falei assim, prefeito, temos que trazer essa escola, na verdade eu queria até janeiro, até março, porque eu sei que trava a questão política das campanhas, trava quase tudo, na verdade, questão política. Né, os projetos. Então as coisas não andam, a gente precisa, depois da campanha, a emenda é travada, tudo, então não vem. E aí a gente tem que executar dentro do município. Tá certo. Bom, o senhor tem pretensão de ser candidato aí candidato nas eleições ou não? Parece que há uma articulação, tem um vereador Calai, tem vários outros aí que tem pretensão aí. Então, isso, na verdade, eu não tenho como nem falar para o senhor. Eu estou tendo muito aprendizado como vereador, mas falar que eu já tenho pretensão, que eu tenho ideias, isso aí não está partindo de janeiro. Mas a questão política, ela muda a qualquer momento, né? Que nem eu falo. Uma hora um está apoiando, o outro está contra. Então, são contextos aí que a gente precisa visualizar mais para frente. Mas eu falo, ainda não sou pré-candidato a nada para esse ano. Eu acredito, esse mundo político que nós estamos vendo, esse cenário nacional e se estendendo no estado e o município, a tendência é melhorar a partir dessas eleições, como o senhor vê, tivemos aí fatos novos, como a condenação aí do ex-presidente Lula, alguns combates mais rigorosos com a corrupção, e a intolerância da própria sociedade, que o senhor falava aí nas redes sociais. A tendência disso é melhorar um pouco mais a imagem do político ou não? Acredito que sim. Acredito que a imagem política precisa ser revista, porque não são todos que têm que ser jogados no saco de lixo e falar que todos são corruptos. Não, a população como todo tem que entender que não pode generalizar. Separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo. Quem quer trabalhar, quem não quer trabalhar. Quem quer executar, quem não quer executar. Quem está trabalhando, quem está recebendo e honrando aquilo que está fazendo. Isso, a população, ela estando presente, ela vai ver. Agora, ouvir ali uma entrelinha, ouvir um querendo denegrir a imagem daquele político e jogar isso e começar a denegrir a imagem, aquilo prejudica a imagem tanto daquele político quanto da execução do que ele quer trazer o bem. Agora, o seguinte, a mudança precisa ocorrer. Eu acho que vai ocorrer algumas mudanças dentro da Assembleia Legislativa, da Câmara de Deputados, mas isso não é tudo, não. Porque a articulação política, a questão política, ela tem que ser trabalhada em vários quesitos que eu aprendi esse ano. Entendeu? Então, assim, você pode ter o cara o mais honesto e o mais correto. Se o grupo não quiser atender o projeto dele, nada dele anda, ele fica parado. Então ele torna nulo em alguns aspectos. Então tem várias pessoas boas, nulas. Então tem que quebrar essa muralha, essa barreira. Tem que quebrar essa muralha. E como quebrar isso aí? Como quebrar, sempre eu falo, sempre eu vou falar, mobilização, população presente e a gente volta lá na base, educação. Mas a população tornando mais presente, sabendo o que está acontecendo, muda algumas realidades. A pressão popular muda muita realidade de vários contextos, até de votação. Perfeito. Doutor Wagner Godoy, muito obrigado, vereador da Solidariedade. Este ano, então, pode esperar bastante, cada vez mais participação por parte da Câmara, principalmente do senhor, cada vez mais aí. Se tiver algumas sugestões, indicação, pode encaminhar para o doutor Wagner. Pode me procurar, estou à disposição de coisas novas. Ontem eu recebi uma informação nova, já estou querendo fazer comunicação. Então, são contextos que tem que trazer, porque tem coisas que a gente visualiza e tem coisas que também a gente não consegue visualizar e que a população nos traz. Mas, assim, coisas que vai atender o interesse coletivo. O interesse individual a gente tem que analisar de uma forma melhor para trabalhar politicamente correto, não politicamente individualizado. Aí falamos com o vereador do Partido da Solidariedade, o vereador Wagner Godoy, primeiro mandato e já aí, deixando sua marca como parlamentar na Câmara Municipal. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações para você.